E se eu te dissesse que, em vez de esperar por um raio de inspiração, é totalmente possível construir uma máquina de gerar grandes ideias? Pois é, hoje a gente vai desmontar a arquitetura da criatividade e mostrar como um bom método e um parceiro bem surpreendente, a inteligência artificial, podem transformar completamente o jeito de inovar. Vamos lá! Sabe aquela pergunta que todo mundo se faz? A gente olha para uma inovação incrível e pensa: nossa, mas como é que alguém teve essa sacada? Olha, a verdade é que as ideias mais revolucionárias raramente nascem de um estalo de pura genialidade. A resposta é muito mais sobre processo do que sobre mistério. E é aqui que está o pulo do gato. Criatividade não é um dom divino, um raio que cai do céu. É uma construção. É uma habilidade que dá para aprender e, mais importante ainda, dá para sistematizar. Chegou a hora de trocar o mito da musa inspiradora pela força de um bom método. O nosso processo, então, começa com a expansão. Nessa primeira fase, o objetivo não é, de jeito nenhum, encontrar a resposta certa. Pelo contrário, é gerar o maior número possível de respostas. É sobre abrir o leque de possibilidades ao máximo. A mentalidade que a gente precisa ter aqui tem nome. É o pensamento divergente. O foco é total em explorar, em gerar um volume enorme de ideias sem nenhum tipo de julgamento. A pergunta principal aqui não é "isso é bom", mas sim o que mais seria possível. Quantidade acima de qualidade, por enquanto. E olha que interessante, brainstorming não é uma coisa só, né? É como se fosse uma caixa de ferramentas completa, como a gente vê aqui. Cada técnica tem um propósito. O Flipchart, por exemplo, é ótimo para grupos que gostam de construir ideias falando. Já o brainwriting, que a gente vai ver daqui a pouco, usa o silêncio para garantir que todo mundo participe. O segredo é escolher a ferramenta certa para o desafio e, claro, para o grupo. Agora vamos dar uma olhada numa técnica que é particularmente poderosa, o brainwriting. A dinâmica é simples, em vez de falar, todo mundo escreve. Depois, os cartões rodam e cada pessoa complementa a ideia que recebeu. O grande truque aqui é o silêncio. Ele acaba com a pressão social, impede que uma ou duas pessoas dominem a conversa e quase sempre leva a ideias muito mais profundas e originais. É um jeito genial de dar voz aos mais quietos do grupo. Outra ferramenta fantástica é o Scamper. Ele funciona como um checklist para provocar a criatividade. Pensa numa cadeira comum. Usando o Scamper, a gente começa a perguntar: e se a gente substituísse o material dela? E se combinássemos com uma escrivaninha? E se a gente adaptasse para ser usado ao ar livre? Cada pergunta dessas abre uma porta nova, quebrando nossos padrões de pensamento de um jeito bem estruturado. Beleza! Agora a gente tem uma montanha de ideias, certo? Então entramos na segunda fase do nosso processo. É hora de trocar de chapéu. A gente sai do modo expansão e entra no modo refinamento. O objetivo agora é analisar, fortalecer e finalmente selecionar as ideias mais promissoras. E esse slide aqui resume essa mudança de forma perfeita. A gente sai do pensamento divergente, que é sobre possibilidades, e mergulha no pensamento convergente, que é sobre probabilidades. A gente deixa a pergunta "e se" para trás e começa a fazer a pergunta "qual é a melhor solução?". Um é sobre criar opções, o outro é sobre fazer escolhas. E os dois são absolutamente essenciais. Agora, para essa fase de convergência, vamos conhecer uma ferramenta que parece ter saído de um filme de espionagem, a Tris. Ela nasceu na União Soviética em plena Guerra Fria e não se baseia em psicologia, mas em engenharia reversa da inovação. Os criadores dela analisaram mais de 200 mil patentes para descobrir uma coisa simples: os problemas mais cabeludos, na verdade, já foram resolvidos antes. A inovação segue padrões e a Tris nos ensina a encontrar esses padrões. O coração da Tris é o seguinte: ela identificou 40 princípios universais para resolver contradições. E o que é uma contradição? É quando melhorar uma coisa acaba piorando outra. Por exemplo, eu quero que esse carro seja mais potente, mas também que consuma menos combustível. Em vez de aceitar um meio termo, a Tris oferece um caminho sistemático para resolver esses conflitos de uma forma elegante. Mas na prática, isso funciona mesmo? Bom, esse dado da Samsung aqui responde à pergunta, né? A adoção da Tris levou a uma economia de custos absurda e a inúmeras patentes. Isso só mostra o poder de ter uma abordagem estruturada para inovar. Não é só teoria. Tem um impacto real, mensurável, no mundo dos negócios. Certo. Agora vamos adicionar um tempero do século XXI a essa arquitetura. A inteligência artificial hoje não é mais só uma ferramenta. Ela pode ser uma verdadeira parceira em cada etapa do processo criativo, potencializando e muito as nossas habilidades.
Mas por que a IA é tão eficaz nisso? A resposta está na diversidade. Como esse princípio mostra, a inteligência de um grupo não é só a soma das habilidades de cada um. Um grupo fica mais inteligente quando seus membros pensam de maneiras diferentes. E a IA é a parceira criativa perfeita porque ela pensa de um jeito fundamentalmente não humano. Ela injeta uma diversidade radical no processo, que nos ajuda a superar nossos próprios vieses e pontos cegos. E isso não é só teoria, não. É super prático. Dá uma olhada em como a IA pode turbinar cada fase do design thinking. Na fase de empatia, ela pode processar milhares de entrevistas em minutos e achar necessidades que ninguém tinha visto. Na hora de idear, ela pode ser aquele provocador incansável, gerando ideias que quebram o famoso pensamento de manada. De ponta a ponta, ela funciona como um amplificador da nossa própria criatividade. Certo, já vimos todas as peças separadas. Agora é hora de juntar tudo e entender como a gente pode montar o nosso próprio motor de criatividade. Um sistema que dê para repetir e que impulsione a inovação de forma consistente. Aqui está o nosso manual de inovação. Comece amplo, gerando muitas opções. Depois, seja preciso para fazer as melhores escolhas. Lembre-se que é um ciclo, que vai e volta. Use a IA como uma copiloto para te ajudar a desafiar o óbvio. E, talvez o mais importante de tudo, crie um ambiente seguro. As melhores ideias não nascem sob pressão ou com medo. Elas florescem em lugares com confiança e liberdade para explorar. E com isso, a gente fecha o nosso mapa. Criatividade, no fim das contas, não é um dom místico. É uma arquitetura que qualquer pessoa pode construir. A questão, portanto, muda. Não há mais como ter uma ideia. A pergunta agora é, com essas ferramentas na mão, qual aquele problema que parecia impossível que vai ser resolvido primeiro?